O Brasil tem lá uma meia dúzia de vitalícios em Brasília, nas autarquias, TCU, CGU, STF. Esses caras estão lá e não precisam do seu voto. Daqui a 20 anos eles estão lá. São eles que mandam no país. O artigo publicado pelo portal DefesaNet ressaltou que o fenômeno conhecido nos Estados Unidos sob o termo Deep State não se limita ao contexto norte-americano. Essa forma de poder subterrâneo, que atua nos bastidores e influencia decisões sem depender diretamente da legitimidade eleitoral, já foi identificada em diversos países. No Brasil, sua manifestação é particularmente intensa, revelando como estruturas ocultas e permanentes conseguem atravessar governos e moldar os rumos da política nacional. O Estado brasileiro é pesado, caro e fragmentado, o que favorece a atuação de grupos entrincheirados nas sombras. Esses grupos se perpetuam em cargos e funções, criando uma espécie de governo paralelo, que não depende das urnas. Essa constatação revela que o problema é estrutural e não apenas conjuntural. As decisões militares também não estão imunes à influência do Estado subterrâneo. Quando interesses difusos e escusos se infiltram nos bastidores da defesa nacional, tanto interna quanto externa, o resultado pode ser a fragilização da soberania e da capacidade de resposta do país. E o bloqueio de 4 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento do Ministério da Defesa levou o Exército Brasileiro a suspender operações de monitoramento nas fronteiras do país. Cerca de 1,5 bilhão de reais estavam destinados ao Exército e financiavam ações de combate ao crime organizado em regiões de fronteira. A suspensão das operações ocorre no mesmo momento em que os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Processos que deveriam ser céleres, como o combate ao crime organizado ou a blindagem das fronteiras, acabam sendo enfraquecidos por atrasos burocráticos propositais, criados para atender a agendas específicas de grupos ocultos. Essa manipulação silenciosa compromete a eficiência das Forças Armadas e das instituições de segurança, transformando decisões estratégicas em instrumentos de barganha política. O Estado subterrâneo, ao agir dessa forma, demonstra que sua influência vai além da política tradicional, alcançando até mesmo áreas vitais para a proteção da nação. De botox a coroas de ouro, não tem limites os gastos dos políticos, nem a cara de pau de suas excelências. O plano de saúde do Senado é uma coletânea sozinha de impropérios, um absurdo sob todos os aspectos. É vitalício, é ilimitado, é extensivo a parentes e aderentes, gato, cachorro, papagaio, não tem fiscalização, não passa por perícia, não exige qualquer contribuição ou contrapartida. E o pior de tudo, é bancado com dinheiro público. Ou seja, a conta dos gastos deles é paga por você, desavisado contribuinte. O Estado subterrâneo é formado por grupos que dominam áreas específicas da administração pública e que muitas vezes se consideram superiores ao voto popular. Esses grupos podem ser compostos por servidores de carreira, técnicos especializados ou até mesmo por setores empresariais que se infiltram na máquina estatal. Sua força está na permanência e na capacidade de influenciar decisões sem precisar aparecer. Essa invisibilidade é justamente o que garante sua eficácia e, ao mesmo tempo, sua periculosidade.
A burocracia, em sua forma legítima, deveria ser guardiã da estabilidade institucional. No entanto, quando passa a servir a interesses próprios, transforma-se em uma ameaça à democracia. O Estado subterrâneo se alimenta dessa distorção, criando uma rede de poder paralela que dita políticas públicas, controla orçamentos e influencia escolhas estratégicas. É nesse ponto que o conceito se torna preocupante, pois a soberania popular é substituída por interesses ocultos. A presença do Estado subterrâneo no Brasil pode ser percebida em momentos de crise. Quando governos tentam implementar mudanças profundas, encontram resistência silenciosa, mas eficaz, dentro da própria máquina pública. O ministro Joaquim Barbosa disse que a questão não tinha sido debatida suficientemente. Acho que o segundo caso prova muito bem a justeza da sua tese. Mas a sua tese, ela deveria ter sido exposta em pratos limpos. Nós deveríamos estar discutindo quem seria o ela foi exposta em pratos limpos. Eu não sonego informação. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Foi apontado em pratos limpos. Não, ninguém não se discutiu, a lei estava... Se discutiu não claramente. Se discutiu. E eu trouxe razão. Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência esteja faltando. Aliás, eu não estou. Tanto é que Vossa Excelência não tenha votado. Vossa Excelência faltou a sessão. Vossa Excelência não tem condições de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Faça o que eu superamos essa faço. discussão com o meu pedido de vista. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa Excelência Não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Essa resistência pode se manifestar em atrasos, boicotes, interpretações jurídicas ou mesmo na manipulação de informações. O resultado é a permanência da situação atual do país, onde a população que acorda cedo e paga altos impostos não consegue perceber qualquer melhoria na vida diária, mesmo clamando por socorro. Para compreender a profundidade do Estado subterrâneo, é preciso observar também o contraste entre a vida dos políticos e a realidade da população. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para acessar saúde, educação e segurança, os políticos vivem em um verdadeiro berço esplêndido. É bacana, né? A gente vê como eles se ajudam, né? Como na hora de cuidar do bolso deles, os poderes param de brigar, aí eles conseguem manter aquele tal relacionamento harmonioso que está na Constituição. Os juízes, eles estão entre os maiores salários do poder público e cheios de vantagem, como os incomparáveis 2 meses de férias por ano. E mesmo assim, o Congresso cuida deles nessa hora de dificuldade nas contas públicas. E dessa forma, o Poder Judiciário Nacional se tornou o mais caro do mundo. Custa 1,6% do PIB, 5 vezes mais do que países mais avançados. O que você acha disso? Carros blindados, apartamentos funcionais, cartões corporativos, seguranças pessoais, auxílio paletó e até auxílio iPhone são apenas algumas das regalias bancadas pelo suor do povo. E, paradoxalmente, esse mesmo povo ainda precisa ouvir que o Estado está quebrado e que o orçamento público está inflado, justificando cortes em áreas essenciais. E seguimos falando de economia, porque o governo bloqueou 332 milhões de reais em recursos para educação básica, alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. O discurso oficial fala em austeridade, mas nunca há cortes nas benesses de quem deveria exercer um cargo público como um serviço voluntário, recebendo o mínimo possível para viver sem privilégios. A contradição é evidente. Milhões de cidadãos tiram do próprio sustento para ajudar pessoas necessitadas sem receber nada em troca, enquanto representantes eleitos desfrutam de luxos pagos com recursos públicos.
Outro aspecto relevante é a capacidade de infiltração do Estado subterrâneo em diferentes esferas da sociedade. Ele não se limita à burocracia estatal, mas se conecta com setores empresariais, acadêmicos e até mesmo com organizações internacionais, ampliando sua rede de influência. Essa articulação torna ainda mais difícil identificar suas ações, pois o poder se dilui em múltiplas instâncias e se camufla em estruturas legítimas. No entanto, apesar da diversidade de atores envolvidos, os objetivos convergem para interesses que raramente são transparentes. Essa rede invisível, somada às regalias políticas, cria um sistema que perpetua privilégios e bloqueia mudanças estruturais. O resultado é um país onde um poder oculto dita os rumos, enquanto a população arca com os custos e continua à margem das decisões que deveriam ser tomadas em seu benefício. Cabe destacar que não devemos confundir esse poder paralelo com os funcionários públicos que exercem suas funções com dignidade e responsabilidade. Esses servidores são essenciais para o funcionamento do Estado e garantem que serviços básicos cheguem à população, muitas vezes enfrentando condições adversas e falta de recursos, como é o caso dos professores que atuam em áreas rurais, por exemplo. Eles estão longe de determinar os rumos da nação, como alguns poderosos que agem como um verdadeiro poder paralelo. Enquanto o Estado subterrâneo manipula decisões e recursos em benefício próprio, os servidores comprometidos cumprem sua missão de servir ao povo, demonstrando que a máquina pública pode ser instrumento de cidadania e não apenas de interesses ocultos. Você é de esquerda ou de direita? Atualmente, nenhum dos lados. Por quê? Porque político só dá desgosto pra gente, viu? Eu te falo assim como cidadão, tentando correr atrás de direitos, tentando correr atrás de justiça. Eu paguei imposto a minha vida inteira, eu tô com 64 anos. Eu não consigo aposentar. Político se aposenta a cada mandato. Salário integral, cumulativo, várias aposentadorias. Eu não consigo uma. Tem uma fila na Previdência, 5 milhões de aposentados que foram barrados nesses processos de aposentadoria. Eu falo assim, política pra quê? Só serve pra gente sustentar essa máquina de roubalheira, essa máquina de salários astronômicos, meu. Você consegue acreditar hoje que alguém ganha R$1 milhão por mês? Essa é a lógica do nosso Estado. A gente paga a saúde VIP dos políticos e, em troca, eles nos bancam o SUS. Em outras palavras, para os amigos do rei, o luxo. Para o povo, os impostos. O Estado subterrâneo é uma realidade que desafia a transparência e a legitimidade da política. Reconhecer sua existência é o primeiro passo para enfrentá-lo. O Brasil precisa debater abertamente esse tema para que a sociedade...